Fala pessoal e bem-vindo ao canal Revival Flix, que a gente tenta achar alguns filmes clássicos, revisar, de repente colocar em evidência novamente, porque a gente, né, hoje em dia tem um olhar diferente do que a gente tinha há anos ou décadas atrás, então talvez um filme que talvez não tenha tido tanto destaque no passado possa ter uma nova chance, né, especialmente se ele foi feito, né, entre aspas, à frente do seu tempo, ou até filmes novos que a gente possa fazer alguma conexão com um filme antigo, que no caso é o de hoje, né, que é Beetlejuice, que seria a segunda, né, a sequência do Beetlejuice de 1988, talvez? Deixa eu pesquisar, 88. O primeiro foi feito em 88. Então, demorou um pouquinho, né, para sair a continuação. Isso eu acho ótimo, porque tem tempo, né, assim, quem conhece, né, o Tim Burton, aliás, alguns diretores, né, não são muito adeptos a fazer continuação. Tim Burton é um deles, Spielberg provavelmente é outro. Mas só que nesse caso aqui, provavelmente foi um daqueles casos especiais, né? Acredito que ele não tinha planejado em fazer uma sequência, mas acabou fazendo, né, por conta de apelo ou qualquer outro motivo. Enfim, a gente vai revisar esse filme e vamos percorrer a partir, pelo menos a parte de dados brutos aqui, né, do filme. Bom, no IMDb, que é minha principal fonte para fazer qualquer tipo de pesquisa sobre filme, né? Eu gosto muito porque, assim, tem as avaliações do público em geral. Eu acho isso ótimo, em vez de só ficar restrito à avaliação de crítico profissional. De vez em quando eu acredito que eles erram muito, né? Então prefiro, especialmente um site tão grande, né, como o IMDb, eu prefiro, eu prefiro acreditar na crítica popular. Então, no IMDb, está com uma avaliação de 6,6. Por um acaso, essa crítica aqui eu achei injusta, né? Não concordei com essa avaliação aqui. Para mim, no mínimo 7, mas eu até acho que avaliei em 8, né, essa continuação. Depois eu vou explicar exatamente os motivos, né, que me convenceram, o contrário. Mas enfim, IMDb 6,6 na avaliação popular, né? O orçamento desse filme foi estimadamente em 100 milhões, né, de investimento. E ele teve até que teve um bom retorno. Estados Unidos e Canadá, que são os principais mercados, né, para as produções americanas, 300 milhões, né, de retorno. E mundialmente 450 milhões. Então foi um filme bem sucedido. Eu confesso que, na verdade, eu, por um acaso, eu, eu, é, eu não me lembrava que esse filme tinha saído em 2024. Na verdade, eu sabia que ele estava em produção, etc., né? Mas eu não tinha me ligado que ele tinha realmente já saído, né? Eu só vi que ele saiu por conta de um outro filme que eu fiz um vídeo aqui no canal, né, que foi o Irreversível, e que é com a Mônica Bellucci no papel principal, né, de Irreversível. Aí eu percorri, né, os filmes que ela tinha feito, e Beetlejuice estava lá entre eles. Então, foi muito por um acaso que eu esbarrei nesse filme aqui, né, e eu tava até com uma expectativa, né, tipo, antecipando já um filme e tal, já esperando pelo filme, né, porque não só eu sou fã do Tim Burton já foi um dos meus diretores favoritos, mas ele é um pouco inconsistente, na minha opinião. Mas, no geral, eu gosto muito das obras dele. Dificilmente eu vou ter um filme dele que eu vou falar assim, não gostei desse filme do Tim Burton. Não tenho, eu não vi ainda um filme que eu não tivesse gostado. Talvez tenha filme assim, foi abaixo das expectativas, mas continuou sendo um filme bom, entendeu? Mas abaixo das minhas expectativas pessoais quanto a ele, né? Que é diferente. Mas enfim, contar um pouquinho da história de como que os meus primeiros contatos com o Tim Burton, né? Então, o que acontece? Beetlejuice, o primeiro, 1978, provavelmente foi o filme que eu soube quem era o Tim Burton, né? Mas isso não significa que foi o primeiro filme que eu vi do Tim Burton. Vou explicar como que isso é possível. Então, eu me lembro que, né, eu vi esse filme, Beetlejuice, na época mesmo, né, e eu estava nos Estados Unidos, então, quer dizer, eu ainda também vivia aquele, aquele clima, né, de
hype, né, desse filme, porque esse filme foi realmente muito sucesso, por diversos motivos, né? Foi um filme que tinham grandes atores, né? Era Michael Keaton, assim, claro, na época ele não era o Michael Keaton que foi depois, né, de algum tempo, mas na época ele já era um ator reconhecido, já era um bom ator e um ator reconhecido, já fazia sucesso. Winona Ryder, ela era uma atriz que estava em ascensão, né? Claro, hoje em dia ela tem muito mais bagagem, só que tinha também Alec Baldwin e a Gina Davis, né? Esses dois, assim, a Gina Davis já era tipo um estouro, né? Ela já tinha estourado em algum filme, tal, não vou lembrar qual ainda, mas assim, tal, não sei se era Weird Science, mas enfim, talvez não era Weird Science não, mas enfim, algum outro filme que ela era tipo, sabe, tipo um símbolo sexual no filme, então cara, ela já estava nesse nível, né? Mas ela é uma boa atriz. E o Alec Baldwin, né, lógico, né, se transformou em quem ele se transformou, né, é um baita de um ator, carreira longa e tal. Na época, provavelmente ainda com poucos filmes, eu até vou dar uma olhada nos filmes que ele participou até o momento do Beetlejuice para ver se foi dali em diante que ele, né, pegou algumas outras coisas com mais com porte maior ou se ele já tinha participado de filmes com portes grandes, né? Até o Beetlejuice. Mas enfim, voltando aqui ao Tim Burton, né? Então, quer dizer, o Beetlejuice, né? Eu fiquei sabendo, foi esse diretor aqui que dirigiu esse filme. Legal, vou prestar atenção nele. Porém, eu já tinha assistido um outro filme dele que eu não sabia que ele tinha dirigido, muito depois que eu fui descobrir. Mas foi um filme que eu adorei esse filme, e claro, era um filme assim. ah, Era um filme que poderia ter um certo preconceito contra o filme, né? Com o filme, né? Porque não era um filme que você olhasse assim pelo título, você provavelmente já descartaria de cara, né? O que acontece? Lá nos Estados Unidos tinha um show chamado, acho que era Pee Wee Herman, alguma coisa assim, o show do Pee Wee Herman, alguma coisa assim. Que eu acho que até era no Nickelodeon, né? Naquele canal assim, né? Mais para criança, né? Adolescente, etc. Aí o que acontece? Aí eles fizeram um filme, né? Muito, né, até hoje em dia é comum, né? Isso. Tem um show de alguma coisa e depois fazem um filme daquele show, né? Enfim. Aí teve o filme do Pee Wee Herman, que o nome é Pee-wee's Big Adventure, né? De 1985. E eu tinha visto também esse filme na época que saiu lá. E, assim, ele passava muito, né, naqueles canais só de filme, né, tipo HBO, não sei o que, ou Maxine e tal, não sei o que. Aí eu me lembro que assim, sempre que eu via, né, eu realmente gostava muito do filme, porque o filme, cara, é muito divertido o filme. E é bem feito o filme. É bem feito em termos de direção, em termos de ritmo também e tal, edição, até o roteiro, assim, é uma história, né, entre aspas, bobinha, mas bem explorada, né? Bom, qualquer dia desse bobear, até faço um review dele, porque realmente tem muito tempo que eu não vi, mas enfim, tinha gostado muito desse filme e foi para mim foi muito marcante. E olha que curioso, aí eu fui dar uma olhada, né, como é que estava a avaliação dele no IMDb, estava avaliado como 7.1, que eu considero uma boa avaliação. Então, quer dizer, realmente não era só alguma coisa minha, né, da época de criança e tal, que eu tinha gostado, porque tinha um apelo, de repente, mais pro público jovem e tal, não. Realmente é um bom filme. Então dá até para sugerir esse filme aqui para quem quiser. Pee Wee Herman's, na verdade, Pee-wee's Big Adventure, né? Mas enfim, e aí, claro, né, depois do Beetlejuice veio, né, um dos filmes, eu ainda estava também nos Estados Unidos, então veio um dos filmes mais antecipados, mais esperados, mais aguardados. Cara, um marketing, né, passando trailer e trailer atrás de trailer e tal, não sei o que, durante meses e meses e meses, no mínimo 6 meses antes, antecipando esse filme, que era o Batman, né? E aí, esse Batman aqui foi um dos grandes, provavelmente o maior filme do Tim Burton, em diversos aspectos, não só pelo tamanho da produção, provavelmente foi o filme mais caro que ele fez. Realmente eu tenho que dar uma olhada nesses números, porque, claro, né, Beetlejuice hoje, 100 milhões, talvez tenha sido mais caro que Batman de 1989. Só que, né, a inflação e tal, né, o dinheiro naquela época era outro, o patamar era outro,
as, os testes de, vamos dizer assim, até quanto que a gente pode gastar num filme e ainda ter retorno, né? Os patamares eram outros, né? Mas enfim, Batman provavelmente foi o maior, né? Claro, reconsiderando toda essa questão inflacionária, etc., provavelmente foi a maior produção que ele foi responsável. E esse filme realmente, assim, o Batman, né, foi muito bom. Eu gostei muito, especialmente que ele também testou outros conceitos com filmes de super-heróis, né? Claro que se você é familiarizado com as obras, né, do Tim Burton, você vai sentir que ele tem uma pegada gótica, né? E ele veio das artes visuais e tal, então quer dizer, ele sempre tenta colocar ali algum tipo de assinatura gráfica dele, né? Então Batman explorou bastante isso, saiu completamente da estética né, que as pessoas eram acostumadas com a série, né, do show, né, que era completamente outra estética completa. Então, quer dizer, colocou uma coisa mais sombria, mais densa ali nos personagens, mais de repente até assustadoras e tal. Então, eu acho que ele quebrou esse paradigma dos filmes de super-herói. E sinceramente, eu acho que o Batman foi o filme que possibilitou novas leituras, né, dos super-heróis depois, mesmo que vieram muito depois, né? Ele fez o 1 e o 2, né, nessa mesma pegada. E eu acho que o 1 e o 2 realmente foram muito bons, né? Dentro da Viro no segundo e tal. Então, eu tenho muito a dizer ainda sobre Batman, mas eu não sei se vale a pena fazer um vídeo sobre, né? Eu vi recentemente e tal, ainda continua sendo um bom filme para assistir hoje em dia, mas enfim, só para dar mais ou menos o contexto. E claro, né, um dos filmes icônicos do Tim Burton, que foi Eduardo Mãos de Tesouras. Esse filme realmente, em termos de fantasia, né, é muito, muito, muito bom. Conseguiu até tirar um pouco da estética gótica, né, do Tim Burton para, na verdade, até comprovar que ele é um diretor versátil, né? Mas assim, tem diversos outros filmes. Ele também gosta muito, né, de stop motion. O mais famoso, claro, a Noiva Cadáver, né, Corpse Bride, de 2005. E lógico, né, que todo mundo deve, especialmente o público jovem, deve estar um pouco familiarizado com o trabalho dele em Wednesday, né, que é a série da Netflix que explora um dos personagens da família Addams e tal, e introduz, né, uma atriz mirim, né, acredito que seja mirim, que é deixa eu pegar o nome dela, Gina Ortega, né, eu vi poucos episódios, né, dessa série, gostei muito, né? Deve ter visto uns 3 ou 4 episódios da primeira temporada. Gostei muito dela também no papel. E, bom, isso é basicamente para falar sobre o diretor, que já foi o meu diretor favorito, hoje em dia não é mais. Não sei ainda qual que é, mas enfim, eu tenho fases, né, de diretor favorito. E tem um filme, quando eu estava, né, pesquisando aqui, né, da filmografia dele, teve um filme até que eu acredito que eu não tenha visto, né? Eu não vi diversos filmes dele, mas um antigo assim, que estava assim na esteira, né, de Batman, né, Noiva Cadáver, etc e tal, e provavelmente coincide com o período que eu fiquei um pouco sem acompanhar muitos filmes e tal, foi Big Fish, que estava super bem avaliado no IMDb, 7.9. Provavelmente eu vou ver esse filme aqui, se valer a pena, óbvio que eu vou fazer um vídeo, né? Mas é isso, né? Em termos para falar sobre a direção. Agora, outro aspecto, né, que eu adoro quando coincide, vamos supor, estou vendo um filme, né? Aí me chama a atenção, de repente, a trilha sonora. E aí eu vou ver e de repente é de um dos poucos, né? Um de poucos nomes que eu conheço em termos de trilha sonora, né? E aí eu vi que esse aqui já foi isso, né? Já coincidiu com isso, que é o Danny Elfman, né? E aí eu acho que eu já tinha feito algum vídeo aqui que ele também tinha feito a trilha, né, do filme, talvez Manhunter, alguma coisa assim. Mas enfim, sinceramente, se você pega os filmes, né, que ele desenvolveu a trilha sonora, ou compôs, ou realmente produziu a trilha sonora e tal, né? É muito impressionante. Provavelmente são mais de 170 filmes e só filme marcante, né? Então esse cara aqui, com certeza, ele se mistura até um pouco, né? Pelo menos em termos de trilha sonora de filmes modernos, né? Esse cara aqui realmente tem o seu espaço.
E aí, né, fui pesquisar mais um pouco para relembrar algumas coisas que ele tinha feito. Então, vi que ele era casado com a Bridget Fonda, de repente até casado até hoje. E outra curiosidade também em termos de fofoca, né? Acredito que o Tim Burton estava tendo um relacionamento com a Mônica Bellucci, que ela estava sendo que não estrelada, mas um personagem forte dentro do filme, né? Gostei do personagem dela. Mas enfim, voltando para o Danny Elfman, então ele tem muitas parcerias com o Tim Burton, por exemplo, com o Batman, né? O Batman realmente ele desenvolveu a trilha sonora, ficou muito boa. A marcha, né, que ele fez em Symphonic e tal, muito boa. Ele fez a trilha sonora do Pee-wee's Big Adventure, fiquei surpreso com isso e realmente só está me dando mais motivos para reassistir isso e de repente recolocar em evidência com meus 6 seguidores que eu tenho no canal nesse momento. Fez o Noiva Cadáver e atualmente faz a trilha sonora de Wednesday, né, da Netflix. Achei muito interessante e, claro, provavelmente a, o, a obra que ele deve ser mais lembrado, que todo mundo deve reconhecer de cabeça quando fala sobre Danny Elfman ou, né, a música, né, que ele desenvolveu, que é dos Simpsons, a trilha sonora dos Simpsons, né? Então, realmente, o cara é gênio, sem, né, sem mais o que falar. E aí, assim, só percorrendo também outros filmes que ele foi responsável, né? Missão Impossível, Men in Black, o Homem-Aranha, Tales from the Crypt, que era eram como se fossem curtas, né? Que era bem conhecido nos Estados Unidos porque tinham diversos diretores famosos que faziam esses curtas dentro desse Tales from the Crypt e tal. Era para quem, né, tiver curiosidade para ver curtas esquisitos e, né, dos anos 80, sugiro, né, tem bastante coisa legal ali para se ver. Então, quer dizer, ele, né, tem um estilo bem versátil. E outro filme também que me chamou a atenção que ele tinha feito, e eu me lembro assim, vendo o filme, na época, eu me lembro que a trilha sonora tinha me chamado a atenção, além do filme ser muito bom, que foi Midnight Run, que é com Robert De Niro. É um filme de comédia, mas de ação também, meio que policial e tal. Um estilo completamente diferente do estilo de filme que o Robert De Niro normalmente faz. Então, se vocês também quiserem, né, estarem procurando alguma coisa diferente do Robert De Niro, indico esse filme. E aí o mais curioso de tudo, né, foi saber que ele também era integrante, ou se bobear até o cantor principal, né, de uma banda dos anos 80 que fez um certo sucesso, né, chamado Oingo Boingo. Essa banda tem um hit, né, chamado Stay. Eu vou colocar aqui o link na descrição. Mas até a própria banda Oingo Boingo foi trilha sonora de alguns filmes, né? Como Weird Science, Back to School e O Último Americano Virgem, de 1982. Eu acho que eu vou ver esse filme e, de repente, fazer um vídeo sobre esse filme. Enfim, cara, esse cara realmente tem uma carreira profissional bem destacada, né, em termos de filmes em Hollywood, ou americanos, ou, né, dentro dessa linha aqui de filmes de tudo que é tipo, né? Tanto super-heróis como filmes, de repente, Ghostbusters 2 ele fez. Tô vendo aqui agora, aqui na listinha que eu preparei. Enfim, é muito versátil esse cara, realmente é impressionante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os atores, não estendendo muito, né, sobre os atores, porque assim, são atores consagrados e tal, então, quer dizer, todo mundo deve se familiarizar, né, com eles. Então a gente tem Michael Keaton, né, e eu gosto quando também diretores utilizam o mesmo elenco em diversos filmes. Eu acho que isso cria uma conexão entre eles, né, tipo, já sabe, né, o estilo de direção, uma integração muito forte, né. Bom, então, tem Michael Keaton, que ele fez, né, o Batman também, o de 1989, Winona Ryder, dispensa apresentações, Stranger Things e tal, Catherine O'Hara. O que acontece? Quando eu estava vendo esse filme, eu não estava conseguindo perceber se a madrasta era a mesma atriz. Eu realmente tive que consultar o IMDb e realmente é a mesma atriz, conseguiram fazer com a mesma atriz. Provavelmente
o pai, né, na história, eu acredito que ele tenha morrido já, sabe? Eu tenho que pesquisar isso aqui melhor. Mas enfim, aí inseriram, né, partes em stop motion para essa representação. Acho que foi muito feliz essa escolha, né, nesses termos, até porque o stop motion faz parte da história do Tim Burton, então realmente ficou de bom gosto, né. Tem a Mônica Bellucci, né, numa introdução aqui na história. Eu achei que o personagem dela tá muito forte, não tem muitas falas, né, mas enfim, é do próprio personagem. E eu acho que ela tem uma presença, né, uma presença de atuação muito boa, né? Bom, novamente, me deparei com ela não pela primeira vez, mas que eu soube quem ela era, né? Foi no Irreversível. Ela foi bem não, para mim não foi o destaque no filme, mas, né, pela crítica ela foi o destaque por causa da cena mais brutal que tem no filme. Mas eu achei que os outros atores, especialmente eu acredito que ele tenha sido o principal, né, o protagonista do filme. Eu acho que ele foi sensacional no filme. Mas enfim, vejo qualidade na atuação dela. Tenho que ver mais filmes dela para também formar melhor minha opinião. E claro, a Dina Ortega, que a presença dela nesse filme, eu acho que foi uma jogada de mestre, né, da produção do Tim Burton, seja lá o que for, que está unindo mais ou menos dois públicos muito distintos. Claro, os mais velhos, que eram já familiarizados com o universo Beetlejuice, né, e aí trazendo, né, essa atriz mirim. Eu acredito que seja atriz mirim, no máximo, de repente, adolescente, né? Sim, né? No caso, mesclando esses dois públicos. Achei sensacional a ideia e, sinceramente, eu acho que eles acertaram na experiência, né? Não digo até que seja uma forma, mas nessa experimentação eu acho que eles acertaram. Beleza, vamos prosseguir agora para a revisão do próprio filme, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre esse filme? Primeiro, se você gosta do Beetlejuice, com certeza vale a pena assistir esse filme. Eu achei que foi né? Desculpa o trocadilho com o próprio canal o próprio nome do canal, mas foi um revival do Beetlejuice, né? Foi uma forma de repente mostrar, fizemos esse filme aqui, né, muito tempo atrás, né? Pra galera mais nova que não sabia que esse filme existia, veja esse filme aqui, porque realmente, se você gosta, né, da Wednesday e tal, talvez te interesse também, porque explora, né, toda aquela estética gótica, né, que os adolescentes ainda curtem muito. Eu também acho muito legal. E eu acho que não só ele conseguiu modernizar o filme Beetlejuice, né, para os tempos de hoje, mas ainda mantendo todas as conexões que foram feitas, né, no filme antigo e tal. Eu acredito que ele conseguiu manter a própria assinatura da estética do filme. Eu, sinceramente, achei que o filme foi bem dirigido. Tem algumas participações especiais de grandes nomes, eu não vou estragar aqui. Espero que vocês também não vejam o IMDb para ver quais são as participações especiais, mas foram muito boas. E grandes nomes, né? Mesmo que curtas, mas foram boas. Eu achei também que se manteve fiel ao universo Beetlejuice, né? Então essas foram as minhas primeiras impressões, né? E eu gosto muito quando tem, assim, não gosto em termos de espera, né? Mas eu gosto muito quando um filme muito bom que você acha que vai ter uma sequência, demora muito para ter uma sequência. Pô, esse aqui foi, vamos fazer as contas aqui, 88. Então, 98, 2008, quase, né, 30 anos, né, de espera. Então, mais de 20 anos de espera. Então, quer dizer, realmente, ou até mais se bobear, né? Mais de 30 anos de espera. Então, realmente, vamos ver, 10, 20, 30, mais de 30 anos de espera, quase 40 anos de espera, é muito tempo de espera, é muito tempo de espera. E assim, a vantagem de ter um gap tão grande assim é que você tem
possibilidade de amadurecer bem, né? A ideia do que vai ser uma sequência, etc, blá, 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 blá. Então, quer dizer, quase todos os filmes que eu vi com um gap tão grande, né, de espera, as sequências acabam sendo boas, né? Talvez não superando o primeiro, mas acabam sendo boas. Em relação aos atores, pô, conseguir manter o mesmo cast, só que muito mais maduros, nossa, faz uma diferença bizarra, com certeza. O que mais que eu posso falar? Sobre... Ah, tá. Teve alguns conceitos introduzidos, né, nesse filme que eu achei sensacionais. E, assim, um dos aspectos mais fortes do filme também, que eu gostei, foi o seguinte: ele conseguiu manter três histórias em paralelo, dentro do mesmo filme. E histórias, assim, histórias sólidas, né? Então, quer dizer, tem a história, vamos dizer assim, sobre uma investigação quase, né, similar a um true crime. Tem a questão sobrenatural, que conseguiram explorar bem justamente com essa nova personagem. E tem também um outro pano de fundo, quer dizer, pode se colocar assim, uma outra parte da história que é quase como se fosse um prequel, né? Quase como se fosse uma história de como o Beetlejuice surgiu, né? Então coordenar todas essas coisas, né, sem você perder o fio de uma ou de outra história, não só é difícil, mas ele conseguiu fazer isso bem. Então por isso que eu acho que foi bem dirigido o filme, né? Manteve, né, tudo ali, o que fez sucesso no primeiro, criou essa outra camada de complexidade para introduzir, né, histórias em paralelo, que eu sinceramente não me lembro se isso foi feito no primeiro, eu acredito que não. E assim, sinceramente, para mim, valeu muito a pena, por isso que eu acho que a avaliação não foi justa do IMDb, 6.6. Eu dou no mínimo 7, mas eu acho que na minha avaliação no próprio IMDb eu coloquei como 8, né? Então, realmente, vale a pena, né? Se você gosta do Beetlejuice, vale a pena. Se você gosta de comédia, gosta de temas temas sobrenaturais, vale a pena, com certeza. Se você gosta de Tim Burton, nem se fala. É um filme que deve ser visto para quem é fã do Tim Burton. E essa questão, né, de mesclar, tentar, né, pelo menos trazer o público mais jovem que é familiarizado com Wednesday, eu achei que foi bem feito. Então, até para o público mais jovem, tem, por exemplo, esse filme aqui, se eu não me engano, tem uma restrição de idade baixa, né? Talvez o primeiro tenha sido mais alto, né? Então, quer dizer, eles cortam, né, os palavrões, etc. Então, realmente foi feito um pouco para o público mais novo, mas claro, né, o público mais velho com certeza também vai gostar. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que muitas piadas aqui são piadas inocentes, né? Não são piadas pesadas, assim como foi feito no primeiro filme, né? Foi bem explorado no primeiro filme. Então, assim, é um filme familiar. Especialmente, né, a gente acabou de passar pelo Halloween, então se você está procurando um filme até para ainda pegar um resquício, né, desse clima de Halloween, é uma bela de uma dica. E, assim, voltando a comentar, né, sobre, para incentivar outras pessoas, não é difícil, né, fazer seu próprio canal no YouTube. Se você tem filmes que de repente só você gosta e você não encontra ninguém mais que gosta, pô, faz uma resenha e defende por que você gosta. E de repente, quem sabe você pode inspirar, né, outras pessoas ou incentivar outras pessoas a verem esse filme e até, né, trocar alguns comentários ali e tal. Isso é divertido, sem dúvida nenhuma. E até a próxima e espero que tenham gostado. Claro, torne-se mais um membro dos meus, além dos meus 6 membros no canal, torne-se mais um membro e curta o vídeo se você gostou, tá? Da indicação, e volte aqui também para comentar se você viu por conta desse filme, aliás, dessa resenha aqui, tá bom? Um abração para todo mundo e até a próxima.